bom dia. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 40, que diz assim, vamos ler? E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, o que? Não pudesses vigiar comigo nem uma hora? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Jesus, na oração no Getsemane, quando estava prestes a ser entregue para a crucificação, ele vai orar, chama alguns dos seus discípulos, entre eles Pedro, e pede para que eles vigiem, que eles orem um pouquinho, enquanto ele está numa dor tremenda, uma dor muito grande, e ele sobe um pouco mais para orar. Mas ele volta e acha os discípulos dormindo. Ele fala, não pudessem vigiar nem uma hora, não pudesses orar, não pudesse vigiar comigo nem uma hora, não pudesse orar nem um pouco, vocês estão adormecidos. Irmãos, estamos passando por tempos muito difíceis mesmo. Economicamente, espiritualmente, muito difícil. Os cristãos estão sendo perseguidos pelos próprios irmãos em Cristo, dentro das próprias igrejas. Estão sendo perseguidos politicamente. A vida financeira está difícil para todos, né? Que trabalham, que dependem do seu salário. E muitas famílias, muitas pessoas passando por tragédias, vemos agora em Minas Gerais, muitas pessoas necessitando da nossa ajuda, do nosso socorro. Algumas vezes precisaremos socorrer financeiramente, se tivermos condições. Outras vezes espiritualmente, com orações, com jejuns. Outra vez com a palavra de sabedoria, o dom da ciência. Por isso temos que buscar os dons espirituais, porque sem os dons espirituais nós não podemos ajudar outros. Nós precisamos desses dons fluindo em nós, O mundo está assim. Jesus passava por grande tribulação, uma dor imensa, a ponto de chorar lágrimas de sangue. E ele pediu para que outros estivessem com ele orando. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes, precisamos de que outros estejam conosco, nos socorrendo, nos ajudando. Às vezes, basta uma oração, basta um minuto de atenção, basta uma palavra certa na hora certa. Quantos precisamos? Mas nós estamos vivendo o nosso dia a dia, nas nossas lutas, que também não são fáceis, e essas pessoas estão sendo colocadas diante de nós, dia a dia, pelo nosso Deus, esperando que nós venhamos ajudá-las, venhamos estar com elas, e nós passamos de largo, nem notamos. Lembra? Aquele homem ferido que passou um, passou outro e ninguém ajudava, até vir o bom samaritano. Talvez nós estejamos fazendo isso nesses tempos. E Jesus, naquela grande amargura, ele pediu, orem comigo, me ajudem. Nenhum conseguiu ficar acordado para orar. E aí, podemos dizer, argumentar, mas eles estavam com muito sono, não foi culpa deles. Irmãos, nós sempre temos motivos para não estarmos fazendo a vontade de Deus, para não atendermos os pedidos de Deus. Motivos que o mundo lança sobre nós, motivos, entre aspas, que a nossa vida traz até nós, que é o nosso dia a dia. É por isso que a palavra de Deus diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós temos que analisar o nosso dia a dia. Nós temos que analisar a nossa vida.
Nós temos que programar a nossa vida, havendo tempo para orar, para buscar a Deus, para vigiar. O final se aproxima. Jesus está às portas, como diz a palavra de Deus. E nós não estamos vigiando, irmãos. Nós estamos no dia a dia, na nossa correria, como diz, uns se darão em casamento, outros irão, entre aspas, trabalhar, outros irão fazer aquilo. Mas Jesus vai voltar. Jesus está perto. Quem estará vigiando? Quem conseguirá enxergar que Jesus está voltando? Muitas vezes nós vivemos as nossas vidas e não conseguimos enxergar para o que Deus nos trouxe nessa terra, para o que Deus permite que nós estejamos naquele ambiente junto daquelas pessoas. Irmãos, precisamos orar e vigiar. E para ajudarmos outras pessoas, nós precisamos primeiro estarmos fortalecidos. E não vamos estar fortalecidos se não orarmos e jejuarmos. Lembra aquela passagem daquele jovem que o demônio atacava, jogava na água, no fogo, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio? Não conseguiram? E Jesus falou assim: até quando estarei convosco? Homens de pouca fé, até quando? Há caças de demônio que só saem com jejum e oração. Vigiai, orar. Então nós temos que nos fortalecer, orando, jejuando, buscando as coisas de Deus, para que quando nós percebemos pessoas que Deus coloca ao nosso redor necessitando de ajuda, nós possamos ajudá-las, nós possamos auxiliá-las. No mínimo, irmãos, orando por elas, jejuando por elas, intercedendo, visitando, tendo a palavra da sabedoria, tendo a orientação correta. Mas hoje as pessoas negam palavras. Não quero falar com você. Não fale mais comigo. Outros dizem: não tenho tempo. Sou muito ocupado. Lembra a parábola do casamento? Não tenho tempo. Tá? Você não fala nem paz. Não tenho tempo. Tem muita gente para atender. Não posso falar paz para você. É assim mesmo. São casos reais. Eu estou contando para vocês. Outros falam assim: a Bíblia fala, ajuda os órfãos e viúvas. Aí você chega para o irmão e fala assim: olha, eu preciso arrumar aqui minha casa, não sei o que, tá? Dá para você ir lá fazer um orçamento para mim? Eu vou, depois eu vou. Não tem tempo, estou na correria. Irmão, Jesus precisava que eles estivessem ali olhando. Não foi à toa que Jesus pediu. Jesus contava que eles participariam da dor dele. Uma pequena participação, porque a dor que Jesus sofreu, nós somos indignos até de participar e não suportaríamos participar. Mas eles não conseguiram vigiar, porque a carne falou mais alto. O Espírito quer, mas a carne não deixa. Então é por isso que nós temos que fortalecer o nosso Espírito, buscar o batismo com o Espírito Santo. Não é só o Espírito Santo entrar e habitar em nós. Temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. As igrejas não pregam mais sobre o batismo com o Espírito Santo. Temos que buscar os dons espirituais. Hoje as pessoas se convertem e não sabem nem que tem que buscar, pedir a Deus os dons espirituais para serem preparados para a batalha aqui na terra, para a obra aqui na terra, para que vidas sejam salvas, curadas, libertas, transformadas, ajudadas, socorridas. Nós precisamos nos revestir dos dons espirituais, dos frutos do Espírito, senão nós não vamos conseguir fazer a obra que Deus tem para que façamos aqui na terra, irmãos. Não vamos conseguir. Porque é com fruto espiritual que nós vamos ser bondosos. É com fruto do Espírito Santo que nós vamos a praticar o amor quando tinha tudo para praticarmos o ódio, a vingança. É com fruto do amor que nós vamos ter alegria, prazer em socorrer, em estar junto. Que vamos ter a força para isso. Que vamos ter a palavra certa na hora certa. Que vamos ter conhecimento até daquilo que nós não vimos pela revelação de Deus. Que vamos ser mansos. Mansos não é ser bobo, tá, irmãos? Mansos não é não ter opinião própria. Não é isso. Manso é saber agir de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade do homem.
Então nós precisamos disso. Vigiai. Irmão, chegou o tempo que nós temos que orar. Chegou o tempo que nós temos que jejuar. Chegou o tempo que nós temos que buscar mais e mais. Se antes já era tempo, agora é muito mais. Buscar mais e mais a presença de Deus. Buscar mais e mais o reino de Deus. Porque Jesus vai voltar. Acreditem ou não, Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai nos encontrar alertas, vigiando, na vontade dEle, buscando a Ele. Ou Ele vai ter que olhar para nós e dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Senhor, como o Senhor não conhece? Estive doente, não me visitastes. Estive preso. Precisei de ajuda, em outras palavras, vocês não me ajudaram. Como, Senhor? Aquela pessoa ali estava pertinho de você. Quantas vezes eu coloquei ela perto de você para que você a ouvisse, para que você falasse com ela, para que você ajudasse financeiramente. Você tinha, porque eu te dei antes, para que você ajudasse espiritualmente, para que você visitasse. E você não fez nada disso. Irmãos, se nós não vamos fazer pelo nosso próximo, porque Jesus disse: amai o próximo como a ti mesmo, façamos pelo nosso Deus. Porque Deus não colocou você e a mim aqui na terra para fazer nada, para ficar sem fazer alguma coisa. Não, não. Deus não nos colocou aqui só para cuidarmos da nossa vida e irmos. Há tanta gente precisando, irmãos. E às vezes nem é financeiramente. Às vezes é uma palavra, é um minuto de atenção. Às vezes é um perdão. Às vezes é um acerto de contas. Sabe, acerto de contas que eu digo não é ir lá e falar: cobrei isso, não sei o que, você está devendo isso, isso aqui. Você fez isso, não. É dizer: irmãos, somos irmãos em Cristo, como eu fiz com a minha vizinha, com uma das minhas vizinhas. Irmãos, nós não somos irmãos em Cristo? Somos. Nós não temos que viver em paz? Temos. Então alguma coisa está errada, irmãos. Se nós chegamos a essa situação, alguma coisa está errada, irmão. Então nós temos que praticar a palavra de Deus, zerar tudo e começar daqui por diante. Começar na vontade de Deus, na paz do Senhor, e vivemos nossa vida lado a lado, mas juntas de Deus e juntas em espírito. E foi aí que a situação foi resolvida. É preciso acertar, irmãos. Não pensa que você vai fechar a cara, virar para lá, deixar as coisas como tá e vai caminhar. Não. Isso aí fará com que tenha sempre um laço. Um laço a ser desfeito. Um laço que precisa ser desatado para poder começar ambas as vidas seguirem em paz. Aquele que chora do teu lado porque não tem dinheiro para comprar um remédio. Você conseguiu perceber que tem alguém do teu lado que não tem dinheiro para comprar um remédio? Está sofrendo dores intermináveis que não tem dinheiro para comprar remédio? Você conseguiu perceber que tem alguém do teu lado que não está conseguindo pagar as contas e não está conseguindo dormir à noite, que precisa de uma orientação, às vezes até uma ajuda financeira, mas uma orientação, de um plano? Para que Deus te fez matemático, contador? Para que Deus te fez médico? Para que Deus te fez advogado? Para só ganhar dinheiro? Para que Deus te fez pastor? Para só colocar as regras e todos seguirem? Para conduzir a igreja financeira administrativamente? Não tem ninguém que precisa de você? Não tem ninguém? Eu e o Marco, pela graça de Deus, nós tínhamos sempre um propósito. Nós fazíamos as causas, mas tinha sempre aquelas causas. Nós cobrávamos, todo mundo precisa do seu salário, não vão trabalhar de graça. Mas tinha sempre aquelas causas. E que nós vimos que se tratava de pessoas necessitadas, que nós não cobrávamos um tostão. Um tostão. Necessitados mesmo. Às vezes até para quem podia pagar, nós acabamos fazendo isso. Mas os necessitados, nós olhávamos e nós tínhamos a nossa meta. Esses não vão cobrar. E não cobrávamos uns centavos. Irmãos, dízimo não é só os 10% da igreja. Dízimo é 10% do nosso amor ao próximo, da nossa assistência ao próximo, do nosso socorro ao próximo. Dízimo também é isso. É 10% do nosso trabalho, do nosso salário, a quem necessita, irmãos.
Jesus precisava que alguém orasse com ele. Você acha que não tem ninguém que está precisando que você ore com ele agora? Você já foi visitar o hospital? Você já foi no orfanato? Você já foi no asilo? Certamente alguém está esperando você, a tua visita, a tua oração. Então se fortaleça. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ore, jejue, se prepare para a batalha, porque poucos são os obreiros e grande é a seara. Deus abençoe a todos. Final de semana muito abençoado, muita paz, muita saúde, muita proteção do Senhor e muita disposição para que Deus possa usar você. Abra os olhos espirituais, feche os olhos materiais. Em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus.